Nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que participam, estão participando desse nosso encontro virtual e que o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação destacou para as novas normas sobre a pós-graduação de uma maneira geral, lato e stricto sensu. Já tivemos a oportunidade, no primeiro painel, termos a participação do Dr. Paulo Alcântara Gomes, dando uma visão geral sobre o cenário, sobre todo esse aspecto global da pós-graduação. E, num segundo momento, o professor Dalton Silva Souza abordou os aspectos específicos da pós-graduação lato sensu, que vem se tornando, na realidade, um grande mercado para as instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, já que as públicas passaram, inclusive, por uma cobertura do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de cobrança das taxas fixadas pela prestação de serviço. Isso foi bastante questionado, inclusive, pelo Ministério Público, se o ensino público poderia ser cobrado. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, através de um ato já não recente, mas que medida vale para universidades públicas. Mestrado e doutorado continuam gratuitos. Então, por 9 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as universidades públicas poderiam cobrar os cursos de pós-graduação lato sensu. Isso representou realmente um impacto em todas as instituições, porque elas já vinham cobrando, muitas vinham cobrando, universidades públicas, através, às vezes, das suas fundações, vinham cobrando parcelas até altas, e muitos pós-graduação lato sensu eram significativamente elevados. Os próprios MBA, que a rigor o MBA em outros países é mestrado, mas no Brasil foi enquadrado como pós-graduação lato sensu e assim vai ficando até que tenha uma regulamentação diferente. Mas o Supremo decidiu que as universidades públicas poderiam cobrar e tendo com isso ingressado no mercado, ainda de uma forma lenta, mas é uma ameaça ao monopólio que era mantido pelas instituições privadas da cobrança pelo pós-graduação lato sensu. A partir dessa decisão do Supremo, vieram outras normas, mas o entendimento jurisprudencial é que as universidades podem cobrar, não precisa ser pelas suas fundações, mas podem cobrar pelas suas próprias mantenedoras, ou União, ou Estado, ou os municípios, já que nós temos algumas universidades estaduais e outras universidades municipais, tendo essa fixação dos preços para os lato sensu. Mas, de uma maneira geral, o que nós temos a atuação mais das universidades sempre foi no tocante ao stricto sensu. E esse stricto sensu, que antes era uma prerrogativa, uma vantagem competitiva um pouco maior, passou a ser obrigatório. E nós temos já consagrado, tanto numa resolução do Conselho Nacional de Educação, quanto também no decreto que regulamentou o ensino superior, a obrigatoriedade das universidades manterem 4 cursos, no mínimo 4 cursos de mestrado e 2 de doutorado. A partir dessa decisão, que foi uma decisão da Câmara de Educação Superior, consolidada e refortalecida por um decreto, passaram as universidades a terem que ter a obrigação, que já era uma recomendação, uma conveniência, mas hoje é uma exigência. E nós já tivemos 4 universidades privadas que foram chamadas oficialmente reenquadradas como centro universitário, mas nós preferimos chamá-las como rebaixadas para centro universitário. Não há dúvida que o status de universidade é um status que ninguém quer perder. Você, quando não tem jeito, diz que aceitou, que houve uma necessidade, que era melhor para custos, mas no fundo ninguém quer ser transformado de universidade para centro universitário. E tivemos já 4 instituições que sofreram isso, tem pareceres do Conselho Nacional de Educação, que já em 2017, 2018, e esperamos que você, que é de uma das universidades que não tem essa quantidade de mestrados e doutorados, que não seja a 5ª, a 6ª, a 7ª universidade a ser reenquadrada nos processos de recredenciamento institucional. Tem várias universidades que estão com processo de recredenciamento no Conselho Nacional de Educação e
precisam trabalhar bem, conversar com seus relatores, tentar mostrar realmente a necessidade de um pouco mais de tempo para você não ser surpreendido, às vezes, com a entrada em pauta do seu processo e quando você menos esperar, você foi rebaixado para centro universitário. Na realidade, há muito tempo não se tem o inverso. O centro universitário virá universidade, mas temos, a não ser públicas, que algumas vieram a ser criadas por ato governamental, mas nós temos realmente hoje, para virar universidade, nós temos que passar por ser faculdade, centro universitário e aí sim universidade. Isso tudo está legitimado por normas próprias, mas para ser universidade você tem que ter pesquisa, isso é fundamentalmente importante. E você tem alguns requisitos da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional que exigem um percentual de mestres e doutores mais significativos, com dedicação exclusiva, tempo integral, e você precisa realmente analisar bem o seu status de universidade. Agora, em termos de normas, nós temos a pós-graduação, estrito sensu, definida em linhas globais pela CAPES, pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior, e temos o Conselho Nacional de Educação, que aprova as diretrizes, aprova os pareceres finais da avaliação, porque todas as instituições precisam ter, para funcionar e legalmente funcionar, precisam submeter seus projetos através de uma plataforma própria da CAPES, que tem que ser tudo processado eletronicamente. A CAPES é dividida, tem seus comitês, e você pode ter um curso multidisciplinar, ou seja, um programa multidisciplinar. Quando a gente fala em programa, na realidade, é mestrado e doutorado. Curso é mestrado ou doutorado. Mas você precisa ter um programa, e esse programa, ele ter necessariamente curso de pós-graduação, lá, estrito sensu, na mesma área do doutorado, na mesma área de conhecimento, para você consolidar como um programa. E é possível, inclusive, a legislação prevê também a possibilidade de você ter mestrados e doutorados interinstitucionais. Então, duas ou mais instituições podem se consorciar e desenvolver um programa de mestrado e doutorado. Isso é uma experiência pouco ainda realizada nas universidades privadas, um pouco mais consolidada nas públicas, mas o que é certo é que a legislação permite que você tenha esse mestrado interinstitucional. É muito comum isso na Europa, por exemplo, onde você tem um programa Erasmus, que você desenvolve cursos em vários países, mas no Brasil não, nós temos que consolidar isso no Brasil. Em tese, poderia se estender em termos de países do Mercosul, a acordo de cooperação, mas, por enquanto, isso ainda o Mercosul passa por essa fase de reformulação, de reacreditação, vamos chamar em termos assim, para que as instituições possam se consolidar. O que temos que convir é que essa avaliação, que é a trienal, hoje a quadrienal da CAPES, ela conceitua de 1 até 7. Então, você pode ter o seu curso 1, 2, 3, até 7, sendo considerado 7 o excelente, muito bom, o bom, o regular e o insuficiente. Se você tiver no insuficiente, seu curso não tem prosseguimento. E aí cria um grande problema, porque os alunos que participaram, que fizeram esse curso, eles não terão a sua validação de estudos. Então, é importante que você, ao começar um curso, tenha um instrumento, se você é de instituição privada ou pública, mas especialmente privada, que cobrou por esse curso, você ter isso bem claro com os alunos no contrato de matrícula, nas normas de matrícula, dizendo que ele é um aluno numa fase ainda experimental do curso, porque você dá a entrada, não quer dizer, mesmo que você tenha tido lá o pronunciamento favorável da CAPES, não te assegura o reconhecimento, e você só pode pedir o seu certificado, seu diploma final de mestre ou doutor, com a certificação legal permitida após o reconhecimento dos cursos. Então, as instituições precisam observar muito claramente as regras com os seus alunos para evitar problemas que são problemas graves, que normalmente acabam na justiça, com indenizações altíssimas de perdas e danos,
danos lucros cessantes, etc. Uma série de questões que já se olha espalhada aí pelo Brasil inteiro na Justiça Federal. Agora, a instituição que queira começar, ela tem que ter grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa precisa estar devidamente registrado. Isso não é complexo, mas você tem que ter sempre um líder da pesquisa, você entrar lá na plataforma Lattes, você fazer lá o seu processo de cadastramento, de registro desse seu grupo de pesquisa, que é fundamentalmente que você tem os cursos envolvidos a partir da pesquisa. Você não pode, na realidade, aproveitar disciplinas do lato sensu no estrito sensu. Algumas universidades aceitam o aluno que não foi aprovado ainda no processo seletivo do mestrado e doutorado, aceitam que ele frequente disciplinas isoladas e depois você faz um aproveitamento de estudos. Isso é possível, mas você tem que observar que o 4º grau pleno, que é a pós-graduação, mestrado e doutorado, ela tem que ter uma observância nítida dessas normas fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, e temos aí algumas novidades nesses últimos anos. Uma das novidades foi a existência dos mestrados e doutorados profissionais, que não é coisa recente, é coisa que já vem da década de 90, os primeiros mestrados e doutorados profissionais, mas muito difícil de aprovação e tudo, isso agora, a partir de aprovação de uma portaria ministerial, ainda da época do ministro Mendonça Filho, foi mais, avançou em termos mais a figura da disposição, na realidade, da instituição para os seus cursos serem mais consolidados através de mecanismos profissionais. Você tem o mestrado e o doutorado acadêmico e tem o mestrado e doutorado profissional. Também essa linha dos mestrados profissionais, ela vem suprir, talvez dentro de algum tempo, os MBAs sejam realmente considerados no Brasil como mestrados, porque você tem muito MBA que é lato sensu, com qualidade muito boa e que poderia ser perfeitamente transformado no mestrado profissional, porque a característica é muito semelhante. Então você caminha no sentido dessa junção que você vai encontrar o mestrado profissional e o mestrado acadêmico, com funções bastante distintas. O tempo de duração é fixado pela instituição, você não tem norma em relação a isso, carga horária, tal, você fixa de acordo com o seu projeto pedagógico, que vai ser submetido à CAPES, a um dos comitês da CAPES, e você terá então essa definição. Mas normalmente os mestrados e doutorados giram em torno de 2 anos, 3 anos. A Europa já avançou um pouco mais nesse sentido, para ter os mestrados em 2 anos e os doutorados em 3 anos, é chamado a partir do Pacto de Bolonha, onde você tem o chamado 3-2-3, que são 3 anos na graduação, que na realidade ninguém precisa mais do que 3 anos na graduação, no Brasil nós vamos até 5, 6, 2 anos no mestrado e 3 anos no doutorado. Então, a Europa já vem adotando o modelo que é o 3-2-3, mas o Brasil ainda tem normas que exigem a graduação em 4 anos, 5 anos, 6 anos, como no caso dos cursos na área de medicina, e você tem os mestrados ainda com mais flexibilidade. Vai depender muito do seu projeto, da qualidade do seu projeto. As cargas horárias também não são tão rígidas como são na graduação, mas a instituição precisa trabalhar com uma equipe. Obviamente a equipe tem que ser com profissionais de alta avaliação, alta qualificação, com uma boa pontuação, inclusive nos seus pontos institucionais, e a instituição ela tem que aproveitar exatamente esse momento, que nós estamos agora com o protocolo se abrindo na CAPES, que por cerca de um mês, de maio até comecinho de junho, para fazer esse seu pedido. Então você tem que analisar e se você está naquela linha de corte, naquele risco de ser rebaixado, reenquadrado para centro universitário, você tem que buscar o seu ingresso desse seu processo. Não fique esperando, vamos ver se a legislação vai mudar, se o conselho vai mudar, se o ministro vai mudar, aliás, já mudou, mas pode mudar outra vez, e talvez mude outra vez, mas nós não temos realmente, nesse momento, uma posição de planejamento de longo prazo das normas em termos de calendário. Temos um calendário a curto prazo, curtíssimo prazo.
Nós estamos em abril e vamos ter agora, em maio de 2019, a abertura e fechamento no começo de junho de 2019. Quando vai abrir outra vez, a gente não sabe. Pode ter um calendário que abra outra vez, mas provavelmente esse ano não deva ser aberto outra vez. Um fato novo que surgiu, e isso acho que foi muito bom, foi a existência da possibilidade tanto dos mestrados e doutorados profissionais acadêmicos por educação à distância. Então nós temos aí um avanço, porque sempre se tinha a previsão legal, mas não se tinha uma regulamentação estabelecida pelo governo federal, pelos órgãos próprios, de permitir a educação à distância ser utilizada nos mestrados e doutorados. Hoje temos a legislação já permitindo, é possível você trabalhar com a instituição atuando, inclusive na graduação, você pode ter instituições atuando só com os cursos à distância, você não precisa mais ter presencial. E isso também no ensino superior pleno, na mestrado, doutorado, você pode até vir a ter a instituição em tese de trabalhar só com educação à distância, como acontece na Europa, aí, com universidades abertas, Espanha com um belo trabalho, França, Inglaterra e outras nações que têm as suas universidades abertas e à distância, que, diga-se de passagem, são coisas diferentes. A universidade aberta é uma coisa, a educação à distância é outra. Pode ser a universidade aberta à distância. A Universidade Aberta do Brasil que nós temos, por exemplo, não é uma universidade aberta. É um consórcio universitário que congrega algumas instituições num modelo que não é um modelo sem o pré-requisito. Característica da universidade aberta é você não ter o pré-requisito da formação do ensino médio. Você pode ingressar no ensino superior, como acontece na Open University e outras universidades, inclusive em países de quarto mundo, sem ter a necessidade do ensino médio. Aqui no Brasil não, nós temos que ter o ensino médio, Enem, etc., para poder ingressar no ensino superior. O Enem, aliás, não é obrigatório, mas passou a ser uma praxe, inclusive várias universidades. Portugal, por exemplo, tem cerca de 40 universidades hoje que aceitam o Enem como sistema de acesso para a matrícula no ensino superior português, permitindo tratamento um pouquinho diferenciado. O estrangeiro paga bem mais do que do europeu, mas você tem a possibilidade legal de ter realmente o acesso direto utilizando o estudo no ensino médio brasileiro. Mas isso, Fórum sobre a Cooperação Internacional Brasil e Portugal, nós vamos ter, inclusive no Instituto, aliás, fica um convite, está disponibilizado no site do Instituto, um evento semipresencial que vai acontecer em 9 de maio de 2019, onde todos vocês estão convidados a participar. Será um evento integrado Brasil e Portugal, as oportunidades de cooperação. Mas voltando exatamente ao Brasil, você tem essa possibilidade e nós temos aí algumas novidades que serão objeto de comentários pela doutora Laura Carvalho no último bloco, que são as universidades corporativas, as escolas de governo e programas de credenciamento para pós-graduação de instituições do mundo do trabalho. Então nós podemos ter uma confederação, um sindicato, uma empresa buscando o seu credenciamento junto ao Conselho Nacional de Educação. Na realidade, representa uma ameaça para as instituições tradicionais. As instituições convencionais, elas podem perder mercado para as universidades corporativas. Então, você tem que estar atento, tem que estar muito bem integrado, contextualizado. Não adianta você ficar fazendo cursos que não tenham um objetivo claro de mundo do trabalho. Óbvio que não estamos criticando quem desenvolve o curso sobre a pesquisa, sobre o desenvolvimento da cultura do antepassado, etc. Mas hoje o jovem, o participante, o profissional, o empresário, ele quer gente apta para ingressar no mundo do trabalho. E aí surgiram as universidades corporativas e inclusive o Conselho Nacional de Educação, nessa reunião de fevereiro passado, aprovou inclusive a Universidade Corporativa da Petrobras como uma escola de governo. Já é a 6ª ou 7ª escola de governo credenciada nesses últimos tempos, nesses últimos 2 anos, 1 ano, 2 anos, e outras estão aí a caminho e vamos ter realmente esse crescimento, o que eu acho é bom para o Brasil,
mas, obviamente, o que é bom às vezes para um segmento não é muito bom para o outro. Então, o que nós queremos, praticamente para não alongar muito esse nosso encontro, essa nossa fala, é deixar claro que o mestrado e o doutorado representam hoje, além de uma conquista institucional, além de mostrar realmente que você tem qualidade, isso ajuda você no processo da avaliação dos seus cursos de graduação tecnológica, representa um status para a instituição. É importante você ter a sua instituição credenciada com mestrado, ter boa referência e, mais do que isso, você ter a produção científica. É importante que você tenha, e cada instituição procure ter a sua revista científica, sempre impressa ou virtual, que seja, mas que tenha uma bela revista científica que você possa ter, buscar e conquistar, porque na realidade o Qualis você não é uma conquista, é um processo de médio e longo prazo, mas você tem que começar a dar os caminhos. Se você tem produção, se você tem condição, faça a sua revista científica, e o próprio Instituto de Pesquisa de Administração da Educação tem colaborado através do nosso núcleo de produção científica com várias instituições no aperfeiçoamento dessas revistas. E a revista o que é? É a produção final, quase sempre, dos trabalhos feitos pelos mestrados e doutorados. Óbvio que você pode ter outras contribuições, informações de uma maneira geral, mas a essência das revistas científicas é exatamente você produzir esse seu conteúdo. Aliás, a Europa faz muito bem isso e, inclusive, é proibido você cobrar as revistas científicas, cobrar financeiramente a assinatura da revista científica, porque o europeu coloca claramente isso. Se o governo, e lá realmente o governo ajuda no desenvolvimento dos mestrados, doutorados, dos pós-doutorados, você não tem razão de cobrar por um produto final, ou seja, você externar o resultado dessas pesquisas. Mas nós temos também, além dos mestrados e doutorados, nós temos também a possibilidade dos pós-doutorados. Esses pós-doutorados ainda no Brasil são poucas instituições que funcionam, mas que nós não vamos aprofundar, porque a grande massa dos participantes, querendo agradecer essas centenas de pessoas que estão participando desse nosso encontro virtual, tem a predominância em termos de instituições que estão desenvolvendo ou pretendem desenvolver os seus mestrados e doutorados, profissionais ou acadêmicos. Hoje o mestrado acadêmico está um pouco menor do que o mestrado profissional. Os doutorados profissionais também vão caminhando, mas ainda numa proporção menor. Normalmente a instituição começa com mestrado, depois vai para o doutorado, mas se você está nesse limbo de você terminar agora o seu processo de recredenciamento institucional, não demore e pense rapidamente em fazer o seu pleito para a CAPES. Se você não fizer, se você fizer, você pode conversar com o conselheiro, tentar estancar um pouco seu risco, mas de você ser rebaixado. Mas se você for só conversar, tentar dialogar, mas sem ter concretizado nenhum pedido, obviamente é mais complicado para a vida das instituições. O que nós queremos fechar, exatamente, dizer, o Instituto tem colaborado com várias instituições nesse processo dos credenciamentos para estrito sensu. Lato sensu, não há necessidade de credenciamento, vocês já sabem bem isso, exceto que seja universidade corporativa, ou escola de governo, ou empresas, mas o que você tem realmente é a necessidade de ter um plano institucional no seu PDI, no seu plano, ter um plano da pós-graduação bem definido e realmente aumentar a sua referência institucional. O Brasil precisa, e vocês que estão na ponta lá, nas universidades, nas faculdades, não pensem que, nos centros universitários, não pensem que o fato de não ser necessário ter na faculdade ou no centro universitário ter mestrado, doutorado, você fecha a questão. Na realidade, você não precisa ter, mas é bom ter, porque no momento que você tem, você mostra realmente mais qualidade, há uma dedicação, um fluxo melhor e vai te ajudar mais à frente você ascender. É assim que abre uma oportunidade. Se você é um bom centro universitário, já tem mestrado, doutorado,
você pode naturalmente ter um passo bem largo para virar universidade. A gente coloca à disposição, inclusive o Instituto está à disposição de todos vocês, e esperamos que tenhamos passado para vocês algumas informações reflexivas desse aspecto dos nossos mestrados e doutorados. No site do Instituto vocês têm como acessar-nos e nós temos inclusive um estudo técnico sobre a pós-graduação que está disponível para todos vocês, só vocês nos demandarem que a gente encaminhe um link de abertura desse estudo técnico para vocês. Desejamos um sucesso aí na caminhada das instituições.